Você já tocou na areia e sentiu como se ela fosse um líquido em estado sólido escorrendo pelas mãos? Pois é exatamente assim. Naquela manhã ensolarada, a orla estava repleta de sons agradáveis, risos de crianças, o quebrar das ondas, o aroma de filtro solar e aquela brisa leve que tenta levar nosso chapéu e nos faz sorrir sem motivo algum. Eu descansava sobre a areia morna, moldando uma estrutura bagunçada que eu chamava de castelo, quando percebi uma sombra ao meu lado. Era Kai, segurando um balde amarelo e com uma pá azul sob o braço. Ele havia se mudado recentemente para o edifício vizinho e eu mal sabia seu nome. Ele parou, observou meu monte de areia, depositou o balde no chão com extrema cautela e afirmou, seriamente, essa construção vai desmoronar. Olhei para ele, depois para o meu projeto e novamente para ele. Por que diz isso? Questionei, sentindo-me um pouco confrontado. Ele se abaixou, recolheu um pouco de areia seca, abriu os dedos e deixou que o vento a levasse. Areia seca não possui aderência. Cada grão se move por conta própria. É impossível erguer algo com materiais que não se conectam. Aquela explicação me fez refletir. Jamais tinha visto os grãos de areia como unidades individuais. Para mim, era apenas areia e ponto final. E como fazemos para ela grudar? Indaguei. Pela primeira vez, ele exibiu um sorriso. Era a expressão de alguém que sente prazer em compartilhar um conhecimento. Com água, respondeu, mas sem excessos nem faltas. Precisamos da medida exata. Chamei o Bolinha, que estava ocupado enterrando um graveto ali perto, e propus aos dois, então vamos descobrir qual é essa medida certa. Kai ia explicando enquanto começávamos a combinar areia e água no balde, agindo como pesquisadores em um laboratório testando um novo experimento. Com areia seca, os grãos deslizam porque não há nada que os mantenha unidos, explicou ele, misturando com o dedo. Ao adicionar água, ela ocupa os espaços mínimos entre os grãos, criando o que chamamos de tensão superficial. Tensão super. O que? Perguntei, tentando processar o termo novo. Superficial. Ele silabou pausadamente, como um instrutor. É o momento em que a água atua como uma película colante. Ela mantém os grãos unidos, impedindo que se afastem. Observei a mistura. Era incrível notar que aquela massa úmida era, na verdade, uma infinidade de pequenos grãos mantidos próximos pela água. Testamos 3 proporções. Com pouca umidade a estrutura ruiu. Com água em excesso virou um barro mole. Com a dosagem correta ficou sólida, fácil de moldar e perfeita. Parece receita de culinária, comentei entusiasmado. Tudo depende das quantidades. Kai concordou prontamente, exatamente. Nas obras reais funciona assim. Para fazer o concreto, misturam-se cimento, areia, brita e água na dose precisa. Se houver erro no cálculo, a estrutura pode apresentar falhas graves. Imaginei um edifício sofrendo danos por conta de um pouco de água a mais. Aquilo era simultaneamente inquietante e fascinante. Chegou o momento de projetar o castelo. Kai retirou um papel dobrado da mochila. Ao abrir, vi um diagrama detalhado feito com régua. Havia torres, muros, uma ponte móvel e um fosso circundante. Fiquei impressionado. Você desenhou tudo antes de vir. Qualquer engenheiro planeja antes de começar a obra, respondeu ele com naturalidade. Isso se chama planta baixa. A lição inicial do Kai foi sobre a base. Antes de pensar em torres ou qualquer detalhe estético, precisávamos focar no alicerce, que é o suporte fundamental oculto sob a estrutura. Se a base for instável, qualquer coisa erguida por cima vai tombar, explicou, nivelando um setor da areia com as mãos. É por isso que as edificações possuem fundações profundas. Não as vemos, mas são o pilar de qualquer obra. Pensei que era semelhante a decorar a tabuada. Ninguém nota esse conhecimento, mas sem ele, o restante da matemática desmorona. Compartilhei a ideia com Kai. Ele riu e concordou, validando minha analogia. Pressionamos a base com cuidado, batendo levemente camada por camada, como se estivéssemos manuseando algo muito precioso. Em seguida, passamos para a parte empolgante, as torres.
Kai utilizou 3 moldes de escalas variadas. Ele detalhou que estruturas mais largas na base que afunilam no topo são mais resistentes. É o segredo das pirâmides do Egito, que resistem há quase 4.000 anos, comentou, de um jeito tão didático que quase esqueci que estávamos na praia e não em uma sala de aula. 4.000 anos. Aquele número ecoou em minha mente. O Brasil tem cerca de 500 anos. Aquelas pirâmides existiam há 8 vezes mais tempo que o nosso país. Como fizeram isso sem maquinário moderno? Questionei. Ele respondeu com entusiasmo, usando engenharia, cálculos e o esforço coordenado de muitas pessoas. Exatamente como nós, mas com blocos de pedra e muito mais calor. Demos risada, enquanto Bolinha quase derrubou nossa primeira torre ao tentar investigar um dos moldes com um focinho. O maior desafio foi erguer a muralha. Criar uma extensão longa de areia que não rachasse era mais complexo do que eu supunha. Nossa primeira tentativa quebrou no meio. A segunda ficou totalmente desalinhada. Na terceira, o Bolinha atravessou o canteiro e destruiu a seção traseira. Observamos os destroços em silêncio por um breve momento. Vai desistir? Kai indagou com um sorriso desafiador. Jamais, respondi, empunhando a pá novamente. Ele me ensinou uma técnica. Em vez de tentar moldar a parede inteira de uma vez, deveríamos construí-la em pequenos blocos individuais e conectá-los. É assim que se faz com tijolos, explicou. Uma parede nasce bloco por bloco, onde cada parte se apoia na anterior. Essa estratégia mudou o jogo. Os segmentos se uniram, a muralha ganhou altura e, ao observarmos de pé, ficou magnífica. Estava firme e envolvia o castelo como uma proteção sólida. Durante o processo, perguntei como ele sabia tanto sobre o assunto. Ele pausou, olhou para o projeto e contou: meu pai trabalha com arquitetura. Desde cedo eu o ouço discutir sobre fundações, estruturas e plantas. Ele sempre diz que toda moradia nasce no papel antes de existir no terreno. Imaginei o pai dele projetando casas e olhei para Kai com seu desenho. Ele também estava atuando como um arquiteto, embora usasse areia como matéria-prima. Você pretende seguir essa carreira? Perguntei. Ele refletiu por um instante, observando o horizonte onde o oceano se funde ao céu. Creio que sim. Meu desejo é projetar lares para quem ainda não tem onde viver. Aquela frase soou mais grandiosa do que qualquer monumento que pudéssemos construir ali. Com a estrutura externa finalizada e as 4 torres erguidas, passamos para a fase dos detalhes. Foi o momento mais lúdico da manhã. Coletamos conchas, pedriscos e pequenos gravetos para a ornamentação. Kai explicou que isso é o acabamento, a face visível que torna o ambiente acolhedor. Um prédio pode ser tecnicamente impecável por dentro, mas o acabamento é o que convida as pessoas a entrar, disse ele, fixando uma concha em espiral na torre principal. Aprendi que as conchas de caracol seguem um padrão matemático chamado sequência de Fibonacci, presente também em girassóis e até na formação de galáxias. Ao ouvir isso, segurei a concha contra a luz do sol, tentando visualizar a matemática gravada naquela forma natural. Era algo minúsculo, mas que carregava uma complexidade imensa. Cavamos o fosso ao redor com a pá. Kai explicou que, historicamente, o fosso servia para proteger o castelo contra investidas externas, criando uma barreira natural de defesa. A ideia de uma linha de defesa tornou nossa brincadeira épica. Corri até o mar com o balde e preenchi o canal lentamente, sentindo como se estivesse executando uma tarefa crucial para a história. Bolinha tentou beber a água do fosso e acabou danificando a muralha sul com a pata. Tivemos que refazer aquele trecho, rindo tanto que ficamos sem fôlego. Ao final, contemplamos nossa obra. O castelo parecia monumental. Tinha torres, muros, um fosso funcional e uma pequena bandeira feita de palito que Kai guardava como um trunfo no bolso. Por que não mostrou a bandeira antes? É a surpresa do acabamento, respondeu ele, visivelmente orgulhoso. A maré começou a avançar gradualmente e nos sentamos ao lado da construção para observar. Não havia tristeza no momento,
pois Kai explicou que aquilo era parte do ciclo natural. O nível do mar sobe 2 vezes ao dia, detalhou ele, abraçando as pernas. Isso ocorre devido à força gravitacional da Lua, que atrai as massas de água enquanto o planeta rotaciona. Olhei para cima, imaginando a Lua, mesmo invisível durante o dia, movendo os oceanos com sua força silenciosa. A Lua realmente controla o mar. Sempre controlou, muito antes de estarmos aqui. A água atingiu primeiro o fosso, preenchendo, e depois começou a desgastar a base da muralha. Com calma, a primeira torre cedeu e se dissolveu de forma suave. Em seguida, a seção leste foi levada, grão por grão, retornando ao oceano. Estávamos fascinados, não desanimados. É assim que as coisas funcionam, refletiu Kai, com uma maturidade que ia além da sua idade. Você constrói, adquire conhecimento, o tempo transforma tudo e você reconstrói com mais sabedoria. Recolhi o que restou no balde e decidi que, na próxima oportunidade, faria um projeto com 2 níveis, torres mais robustas e um acesso decorado com pedras. Quando minha mãe nos chamou para almoçar, estávamos com os pés cobertos de areia e a pele aquecida pelo sol. Tínhamos aquela sensação gratificante de quem aprendeu algo novo sem perceber, envoltos pela diversão. No trajeto de volta, Kai observava o mar pela janela e comentou: Teteu, você sabia que cada grão de areia foi, no passado, parte de uma rocha imensa? Foram necessários milênios para que o vento e a água os reduzissem a esse tamanho. Observei os resquícios de areia em minhas mãos. Eu tinha manipulado o resultado de milhares de anos de trabalho da natureza. E, com essa matéria-prima histórica, eu tinha acabado de erguer um castelo.